Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aê. Você que estava ouvindo em 2.0 agora está ouvindo muito rápido. Então, você que está com pressa, ansioso, bota no 1.0, 1.2 no máximo. Curte o episódio, certo? Eu gosto de ouvir 1.2. 1.2 é bom, é na Dá medida. aquela aceleradinha, mas Na medida. você pega o ritmo de fala da pessoa. Exatamente. Então, estamos aqui hoje, o trio Parada Dura da fisioterapia, para falar sobre tendinopatia glútea. Este que foi um episódio sugerido pela nossa ouvinte, Gláucia Silva. Exatamente. Não fui sugerido por ela, né? Ela fez uma Na pergunta. verdade, a gente não sabe se ela não é uma ouvinte frequente, talvez seja até alguém com uma queixa, algum paciente, talvez. E ela fez uma pergunta que foi como trata a tendinopatia glútea. No nosso episódio de tendinopatias. Então deve estar com dor no popô, Nas ancas. nas ancas, e pediu algumas dicas do que fazer e a gente atendeu Um episódio inteiro dedicado à Gláucia. a Gláucia. Boa. E a quem mais tiver dor nas ancas, dor no quadril. Exatamente. E aos físios que têm pacientes com dores nas ancas, no quadril. Inclusive, Suzana Requião, tia da Joe, que foi a arquiteta da nossa primeira salinha da Care Club lá na Gomes de Carvalho. Também estava no aniversário da Luísa, ficou ouvindo de mim o tempo inteiro. Não cruza a perna, porque ela tá com dor no quadril. E esse é o episódio para você que está aí ouvindo e tem um amigo, uma pessoa conhecida que tem uma dor na região do quadril aí, como a gente vai descrever daqui a pouco, bem na lateralzinha. Pega, encaminha para essa pessoa e nem precisa dizer nada, que aqui vai ter algumas dicas preciosas do como que ela pode se cuidar, certo? Vambora? Bora. Muito bom. E aí? Por onde começamos? Tendinopatia glútea, definição. Pode ser bem quadradinho ou a gente... Tendinopatia glútea. Como o nome diz, a tendinopatia no glúteo. No glúteo. Enfim. Não, mas tendinopatia, então vamos lá volta pro episódio também de tendinopatias, que vai ter bastante informação lá. Mas tendinopatia não é tendinite, né? O processo que ocasiona a dor no tendão ali não é uma inflamação aguda, não tem processo inflamatório acontecendo ali, tem uma degeneração. Então, o que acontece é uma degeneração em algum dos tendões da região glútea. O mais comum, glúteo médio, glúteo mínimo, mas pode pegar piriforme, pode pegar algum dos pequenininhos, dos rotadores laterais, quadrado da coxa, e aí então pega toda essa região lateral dos músculos que se inserem nesse osso que fica na lateral bem na lateralzinha ali do quadril, da coxa, que é o trocânter maior, é uma parte do fêmur. E Talvez algum componente inflamatório, especialmente na presença do que a gente chama de peritendinite, né, que é a capinha do tendão. E vai ser em situações de agudização, né? Aquela dor que você está sentindo ali, de algo, não é da inflamação, mas se você vai e faz um treino de 15K e sai sem conseguir andar ali, provavelmente tem alguma inflamação associada. E eventualmente ali na região glútea pode ter uma tendinopatia também da origem dos isquiotibiais. Também vai acontecer em corredores, enfim, corredores acabam tendo bastante essa tendinopatia também. Mas vamos focar na glútea aqui, acho que Nos, nos glúteos médio e mínimo, na né? trocantérica, Na né? Os que chegam no trocantérica, trocânter. exatamente. E que muitas vezes vai estar associada com uma bursite também, né? Então tem uma bursa na região ali para facilitar deslizamento de tendões, das estruturas e também absorver um pouco de choque. E pode ser que essa bursa, ela se inflama um pouco e aumenta de tamanho, fica um pouco inchada. E aí essa vai ser aquela dor mais característica vai acontecer na atividade, mas também vai acontecer no repouso quando se apoia em cima dela. Então, a pessoa que reclama de dormir de lado, por exemplo, deita em cima do trocânter e dói. O deitar sobre o trocânter pode ser um sintoma,
O cruzar as pernas por algum tempo pode ser um sintoma que você comprime ali a bursa na região do trocânter. O deitar de lado, não sobre o lado de queixa, mas com o lado de queixa para cima, em que o quadril se mantém numa adução. Tanto que a recomendação clássica para essa situação é colocar um travesseiro entre as pernas para conseguir deixá-la um pouco mais abduzida, ou mais neutra, na verdade, para reduzir essa compressão entre o tendão e a bursa, enfim, diminuindo compressão. Entre outras situações, parar em pé com desvio de quadril por algum tempo, aquele apoiozinho requebrado de lado, dá um tempo, começa a incomodar também. Enfim, várias situações aí que fora da atividade que podem acontecer. Mas para chegar nesse nível, geralmente já está num nível de estresse em que certamente ela veio associado a alguma atividade funcional antes também, né? Uma coisa que é interessante da gente pensar e lembrar é como que esse paciente chega para a gente, geralmente. Como é uma região que a gente está falando que pertence ao quadril como articulação, tem várias coisas que a gente consegue pensar e considerar que vão levar o caminho mais para pensar e suspeitar de uma tendinopatia glútea, e outras coisas vão levar para alguma outra coisa, né? Alguma coisa articular. Então, o próprio relato do paciente ajuda a entender um pouco dessa dor, dessa lesão, e a localização mesmo. Geralmente ele vai apontar, colocar a mão ali na região lateral da coxa, meio posterolateral, na parte fofinha ali da bunda, indo em direção ao ossinho ali, mas dificilmente é uma região muito pequenininha, muito concentrada, muito localizada. Ele quase sempre coloca com uma mão um pouco mais cheia e é uma dor mais inespecífica, assim. Quando a gente vai suspeitar de coisas mais articulares, é comum que a localização seja um pouquinho mais... Pode ter essa dor difusa, associada, mas o paciente ou aponta bem na região ali da frente, da virilha, com uma mão até mais fechadinha, os dedos compactados, ou aquela dor em C clássica que o cara belisca ali em volta do trocânter e fala, puta, parece que pega aqui, é lá dentro, eu não consigo sentir. Então um pouquinho do relato dele vai ajudando. Eu já ouvi muito assim, ele põe um dedo na lateral, um dedo na virilha e fala, é lá dentro, profundo, na junção dos dois dedos. E aí isso dá bem a cara da dor articular, Da né? dor articular. Então, com esse tipo de situação, só do relato dele a gente vai suspeitando de mais uma coisa, outra coisa, em uma outra situação. E, claro, com o poder da gente ir coletando a história, entendendo qual que foi o mecanismo associado àquilo, né, ao longo do tempo, a gente vai falando, oh, isso daqui tá com muito mais cara de ser alguma coisa extra-articular, talvez tendão, músculo tensionado associado, uma bursa associada, dependendo. E até a própria bursite, que é alguma coisa extra-articular, ela já tem uma característica bem diferente da tendinopatia por si só. Ela pode vir associada, mas geralmente essas coisas da pressão direta no local são mais características. E aí o que o Rafa falou ali, principalmente em pessoas ou com quadril muito largo ou muito magras, né, também, que acabam tendo a região mais exposta, sofrem mais com isso. Porque tem um vetor de valgo ali importante que acaba acontecendo, o joelho se junta e o quadril afasta, gerando pressão sobre a bursa, e o outro por conta da exposição direta, né, ao contato. Enfim, são alguns insights que a gente já tem ali na recepção do paciente que fala, pô, isso daqui tá com muito mais cara de vir para uma tendinopatia. Isso daqui não, tá com cara de outra coisa. E você aí em casa pode estar falando, onde que eu me encaixo dentro disso? É legal você ter falado sobre a dor mais referida ou regional, nesse caso da tendinopatia, que pode vir mais para o glúteo, pode vir um pouco para a lateral da coxa, descendo um pouco até terço médio ali da coxa lateral. E falando sobre dores referidas no quadril, uma coisa também importante de descartar são lesões ósseas mais importantes, né? Que geralmente vem como uma dor também um pouco mais inespecífica, só que referida geralmente para linha inguinal, ali, adutor e tal. Pubis. Exato, pubis, enfim, e geralmente muito relacionado a pior a carga. Teste simples de fazer é saltitos unipodal também, né? A pessoa não consegue completar 5 ou 10 saltinhos unipodais e refere muito a dor, tirando a carga, você vê muito o mecanismo protetivo, que é algo que a gente não veria
na tendinopatia glútea. Acho que é algo importante de descartar também nesses casos de dor mais espalhada, enfim. Enfim, não sei se teria outro diagnóstico diferencial para se descartar. E questões relacionadas à coluna também, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu, como alguém que já viveu o lado do paciente com uma tendinopatia glútea, cara, nos momentos em que eu estava sintomático ali, um pouco mais chato, geralmente é uma dor, pelo menos para mim, a minha experiência foi bem essa, ela não é de alta intensidade. Em nenhum momento eu fiquei agudizado, né? Que é aquela característica que o Cássio falou. Mas é uma dor de baixa intensidade ali, persistente, chata e que vai te incomodando e que a região toda vai ficando meio ruim, assim. Então, putz, uma dor ali em região de quadrado lombar associada, uma dor indo para linha inguinal e região testicular do mesmo lado, que eu falo, cara, eu tenho que investigar isso, eu devo estar com alguma coisa. Cheguei aí no uro para descartar e descartou, pô, realmente era da tendinopatia. Mas esse sintoma mais difuso, ele é muito irritante. Eu vivendo isso, era uma das coisas que mais me incomodava. E ele, para mim, ficou muito nítido que ele vinha principalmente na ausência do exercício regular. Quando o exercício regular estava bem encaixado, eu tinha muito menos desse sintoma. Uma coisa do lado de quem viveu também. Legal. E acho que como mecanismo, trazendo a parte funcional, quase sempre está associado à locomoção, né? Então, a pessoa vai desenvolver isso na marcha, na corrida. Às vezes a história não é tão clara assim, mas vale a pena sempre tentar entender de que forma ela se associa a tarefas e quais são essas tarefas, né? Que é pro paciente que está ouvindo ou pro físico que está atendendo o paciente, às vezes é aquela confusão, como o Franco disse, né? Da onde vem, né? Tipo, uma dor meio, pô, sei lá, tá doendo tudo, pra tudo, quando tá agudizado, e aí, né? Você fica até meio perdido em relação a olhar pra trás e tentar entender relação de causa e efeito pra história, assim, né? Como a nossa mente já é voltada para funcionalidade, é fácil de perceber. E o paciente está pensando que ele tem uma dor no quadril, ele não se tocou que a dor no quadril tem uma especificidade de uma tarefa, mas normalmente andar, correr, quando tem algum tipo de salto unipodal, aí as questões mais estáticas acontecem em trabalhadores, quem trabalha sentado por longos períodos, e aí vai ter a posição de perna cruzada, a posição aquela simétrica em que a pessoa senta bem sobre a região. Alguma outra... Ficar mais tempo em pé também, sei lá, atividade laboral que exige esse tipo de função. Ficar muito tempo em pé não é um negócio que eu costumo ver, assim, a não ser que seja aquela pessoa que fica em pé mesmo em bipodal, mas completamente assimétrica. Né? Então... Vai. Aproveitando o gancho, acho que isso é legal para a gente entender um pouco do mecanismo também. E dificilmente a tendinopatia glútea vai aparecer em situações simétricas, né? Então, seja ficar em pé de forma simétrica, seja ficar sentado numa postura simétrica, porque ela depende de ter uma carga um pouco maior para a região. E aí, essa região que a gente está falando é justamente o quadril na face mais lateral, posterolateral, e que envolve músculo e tendão. Então, por mais que o nome seja tendinopatia, não dá para descartar o músculo dessa lesão, né? E aí os músculos que o Cássio já disse, eles saem todos ali da borda do ilíaco. Então esse ossinho que você pega na lateral da bacia, você pega ele desde lá da frente e vai contornando como se fosse um arco até chegar lá atrás perto da lombar. E ele sai dessa região toda em direção ao osso da lateral da coxa, que é o fêmur. Então ele vai afunilando ali, fazendo como se fosse um leque mesmo. Tanto que ele é chamado por alguns de deltoide glúteo, né? De deltoide glúteo, justamente por ele parecer o que a gente tem lá no braço, um deltoide, né? Então, todo esse componente, como ele está desde a frente até atrás, mas predominantemente na lateral, ele vai sofrer quando a gente tem alguma carga
contra ele em tração e principalmente quando envolve a bursa ali principalmente, é compressão dessa bursa em relação ao trocânter também. E isso vai acontecer ou com carga direta, né, que é a compressão que a gente já falou, é o deitar de lado, ou então contração desses tecidos com uma puxadinha. Então, na hora que está em pé simétrico, zero problema. Na hora que você fica na postura relaxada, joga todo o peso para um lado e deixa o quadril lateralizar e desabar, aí já é quase como se fosse um possível mecanismo que também aparece no unipodal, que é o drop pélvico, aquela queda que também traciona e puxa ali o tendão. No sentar, simétrico não vai ter problema, mas colocou ali uma perna cruzada, pô, já traciona um pouquinho mais. Colocou a perna cruzada e jogou o peso para cima, é ainda pior. Então a gente sempre vai buscar por essas assimetrias de carga que tracionem e puxem um pouquinho mais a região lateral do quadril. São músculos abdutores, rotadores laterais, extensores. Se a gente botar o glúteo na conta, o glúteo máximo. Então ele vai sofrer com a requebrada, a típica requebrada. Isso, mas só o posicionamento requebrado, só a adução do quadril por si não machuca. Então aí depende da carga, o quanto de carga vai chegar nessa requebrada. Aquela pessoa que anda requebrando de fato, brusco, essa tá bem em risco. Se é aquela requebrada mais maneirinha assim, e com uma ação excêntrica, a musculatura, essa própria musculatura controlando quanto a velocidade de requebrada, tranquilo também. Pode ser até que jogue um pouco de carga na articulação, dependendo da amplitude que angular. Mas se estiver fazendo lento para o tendão, lento e controlado para o tendão é suave. Ou essa tração que o Franco falou, mantida por muito tempo, que é ficar em pé no ponto de ônibus, esperando o ônibus com a posição requebrada. A mulherada que carrega a bolsa no ombro e aí dá aquela desviadinha de pelve para sustentar a bolsa na pelve ali. Segurar o Eu bebê. ia falar isso também. Né, segurar o bebê. Então essas atitudes de sustentar alguma coisa de forma assimétrica também, segurar de um lado. Então é bastante comum a mulher que anda com a bolsa no ombro, a pelve ficar requebrando, ela fica requebrando não, ela fica desviada para esse lado. E aí ela pode requebrar tanto desse lado quanto do outro. Mas já só de colocar a bolsa de um dos lados já vai para essa atitude assimétrica que o Franco estava falando. E então, se for dinâmico essa requebrada brusca, ou se for estático, ficou lá 15, 20 minutos esperando o ônibus no ponto, mas desses 15, 20 minutos ficou 17 com a pelve requebrada, então essa é uma carga que o tendão, a bursa especialmente, não gostam muito. Então, com o passar do tempo, com a repetição desse processo, pode desenvolver essa tendinopatia. E o mecanismo basicamente é esse. Requebrada brusca é o mecanismo clássico. Então, pode estar associado com salto. Um saltador faz salto triplo. Ou handball. A hora que o jogador de basquete faz a aterrissagem, se a pelve dá essa requebrada brusca, ele está sujeito a essa tendinopatia. O ponto é que essas modalidades, por serem muito variadas ali nas ações, a carga tende a não ir necessariamente sempre no mesmo ponto. Por isso que a gente volta lá pro cíclico e repetitivo, que a gente já até comentou e teve um episódio só para falar sobre atividade cíclica. Então vai para caminhada, vai para corrida, vai para uma modalidade que pode ser o atletismo também, que tem salto, mas cara, o cara sempre está repetindo a mesma coisa em cima da mesma perna. Então esses padrões tendem a ir jogando a carga naquele mesmo pontinho com toda a frequência ali, né? Cara, sabe o que eu lembrei agora? Uma atividade que cursa com essa queixa relativamente frequente é goleiro. Que Da queda. faz principalmente o goleiro com uma técnica ruim de queda. Sim. O goleiro que sabe cair, ele não bate o trocânter no chão, mas o goleiro mais iniciante, e eu vi em meninas, especialmente meninas de categoria de base, que a hora que faz o movimento para defender uma bola, cai no chão e bate o trocânter.
Tem episódio, né? Com treinador de goleiro. A gente falou sobre isso? Acho que sobre isso não chegamos a falar. Acho que não. Mas já peguei casos assim, de dor pelo trauma direto em goleiros. Explica aí pro pessoal qual seria a técnica correta. Tem que absorver a queda de alguma forma com ação excêntrica. Tanto pegar a bola e usar a bola como apoio, batendo pra no chão, absorver um pouco com o membro superior e Com o com o membro tronco superior. e tal. e a lateral do membro inferior também, né? Posiciona o pé e a lateral da perna de Joelho. lado, Um joelho, pouco mais e, dobrado. e vai amortecendo, não deixa bater. E deixa deslizar um pouco também. Voltando lá no que a gente falou das posições, posturas, é até legal para a gente voltar num ponto que a gente bate bastante, que é a necessidade de entender indivíduo, tarefa e ambiente, porque, pô, se você pega ali um encaminhamento médico e nesse encaminhamento está tendinopatia glútea e você não faz esse trabalho de entender de onde que vem esse mecanismo, a hora de abordar por meio da mudança ali, do ajuste de movimento, vai se perder. E aí corre muito risco de virar aquela terapia que você está cuidando só do local, cuidando só do sintoma e fazendo exercício que é focal para Pro quadril. o quadril, para a musculatura, mas é inespecífico do ponto de vista funcional. Enquanto, na hora que você saca e fala, não, pô, isso daí aparece na hora que eu fico em pé por muito tempo, esperando o ônibus, é uma das situações que eu mais fico fazendo isso, ou então, sei lá, lavando louça, né? Alguém ali que está lavando louça e joga, não é o mais comum, né? Geralmente joga o peso um pouco mais para pia, mas vamos supor que alguém joga para lateral, aí você começa a sacar que, opa, então eu deveria entender o que está acontecendo nessa situação. E aí seu poder de, claro, agir sobre a causa cresce muito, né? E aí, então, para entender um pouquinho melhor, se o mecanismo é essa requebrada brusca, por que essa requebrada acontece? Tradicionalmente, vamos falar que é fraqueza do glúteo médio, Do CPL. CPL, Complexo complexo posterolateral. Então, vamos... Do deltoide glúteo. Chamado também de amnésia glútea. Esse é um Amnésia outro glútea. termo que tá na Feio. boca. Eu acho feio esse nome. Amnésia glútea. E aí, então, se relaciona com fraqueza. Mas aí também, se você quiser entender um pouco mais, volta no episódio 100. Caramba, você sabe de cor? 100, porque o título é 100 Sem um pé no chão. Trocadilho. E quando a gente falou de apoio unipodal. O apoio unipodal é uma condição muito... Ela acontece em praticamente toda a locomoção humana, marcha, corrida, escada, e ela é algo complexo biomecanicamente. Você tem que segurar todo o peso de tronco e quadril, cabeça e membros superiores, que é 60% a 70% do peso corporal, apoiado só num cantinho. Biomecanicamente isso é muito complexo, né? Um objeto estático como uma mesa não pararia em pé desse jeito. A gente só para em pé porque a gente consegue fazer ajustes posturais. E para isso depende de estabilidade do eixo do tronco, depende de uma ação do membro inferior de empurrar o chão para baixo, e aí entra junto com isso essa musculatura que está sofrendo, que são os pelvos trocantéricos ou deltoide glúteo, etc. Mas caso você esteja alinhado e com uma boa ação de tronco, uma boa ação extensora de membro inferior, a força necessária para essa musculatura glútea é baixa. Para você ter uma falha, acontece de você ter um drop pélvico por fraqueza em pacientes neurológicos. Tem um nome que é sinal de Trendelenburg. Você tem um paciente que é fraco a ponto da pelve cair, ele é muito fraco. Precisa ser muito, muito fraco para esse deltoide glúteo não conseguir manter essa pelve em pé. Ou então ele tem uma lesão seletiva daquele músculo que deixa esse músculo fraco, né? Que às vezes o paciente não está fraco do ponto de vista global, mas naquele músculo específico, sim. E aí esse músculo precisa estar muito fraco, né? Pela lesão ou pelo dano neurológico. Via de regra, os pacientes que a gente pega de músculo esquelético, ortopedia, esporte, eles não são fracos. Mas existe um desajuste
postural, uma dificuldade de ajuste postural para ficar numa perna só. Aí, se o mecanismo não é fraqueza, não adianta ir fortalecer. E quase toda conduta relacionada à tendinopatia glútea envolve algum grau de analgesia local. Algumas recomendações básicas que são essas que a gente deu: não cruza a perna, evita requebrar, foge de postura, não dorme de lado, coisas assim, ou põe o travesseiro entre as pernas. Mas de resto, a Gláucia, se ela já foi num fisioterapeuta, se ela já deu uma pesquisada na internet, vão falar para ela fortalecer a musculatura. E o exercício clássico é a ostra, deita de lado, terabandezinho elástico entre as pernas e fica abrindo as pernas. Isso pode ser feito em outras posições, barriga para cima, fica abrindo as pernas contra o elástico. Isso pode ser feito em pé, agachadinho, e fica andando de lado contra o elástico. Esse é clássico também. Então, isso vai gerar um fortalecimento desse músculo, mas se o problema não era fraqueza, esse músculo se tornar mais forte vai ter pouco resultado. Algum resultado tem porque ativar músculo gera analgesia, né? O Franco falou, no meu caso, quando eu estava treinando regularmente, melhorava a minha dor. Então, ela traz alguma analgesia, traz alguma melhora, mas como a fraqueza não era mecanismo, você fortalecer não vai resolver o problema. E aí esse problema vai ou ficar, ou continuar persistente até com uma intensidade menor, mas persistente, ou vai dar aquela melhorada e depois volta, dar aquela melhorada e depois volta. Então, como o Franco disse, tem que primeiro coletar uma boa história. De onde está vindo? É da marcha? Vamos olhar a marcha. É da corrida? Vamos olhar a corrida. É da forma como senta? E quem vai dizer isso é a história do paciente. Como começou a dor, como que ela evoluiu, quais são os momentos de piora, quais são os momentos de melhora. Isso vai direcionar a gente para o que deve ser avaliado. E aí, entendido isso, vai procurar uma solução específica para aquela situação. Que, cara, via de regra vai envolver melhorar o apoio unipodal. Né, sendo algo que acontece em pé. Se for algo que acontece sentado, não. Aí o caminho é outro. É outro, mas vai mexer na Melhorar o simetria. apoio unipodal em cima da cadeira. Né? Você vai trabalhar em pé, em uma perna só, em cima da cadeira, com rodinhas embaixo. Com rodinha giratória. Não faça isso em casa. E até legal isso tudo que você falou, porque quando a gente entende aquele músculo do 8 ou 80, né? Ou tá fraco ou tá forte, a gente também fica limitado do ponto de vista de conduta, de ação, do que vai fazer. Porque se está fraco, eu fortaleço, se está forte, eu vou cuidar da dor. É mais ou menos isso, não tem muito para onde fugir. Mas na hora que você começa a entender que isso faz parte da função ali de um deslocamento. Se tá forte, se alonga. Se está forte, se alonga, né? Porque se está forte, pode ser que ele está tão forte que está encurtando. Né? E se isso se manifesta quando você realiza um comportamento que é um deslocamento, vamos colocar aqui para ser mais fácil. Esse deslocamento, ele envolve o apoio unipodal. E esse apoio unipodal pode estar falhando do jeito que a gente está falhando. Tá, eu não preciso de muita força para dar uma boa estabilidade para a pelve nessa situação e dar suporte para ela. Mas o que eu preciso é conseguir me equilibrar e estabilizar nessa situação. Opa, então o equilíbrio pode ser um ponto importante. E para esse equilíbrio acontecer, não basta ter aquela mínima força. A ação muscular tem que acontecer no timing certo. Então tem duas coisas aí que são bem importantes, que é a capacidade de se sustentar e manter a estabilidade em apoio unipodal. Mas às vezes o cara vai, você pede um unipodal, fica tudo certo, você faz bem, você fala, pô, mas o que está acontecendo? Só que dinamicamente, aquele músculo, aquele componente não entra na sinergia e você vê um negócio acontecendo ali abruptamente, ou então uma tentativa de entrar meio atrasado quando parte da queda já aconteceu, e aí você não tem nem aquela queda tão profunda, mas é um brusco curtinho que é travado na sequência, e ali a gente já sabe que, opa, então talvez o que eu deva fazer para tudo mudar é organizar essa sequência de ativações e cuidar um pouquinho mais do entrar apoiando já com o imediatismo da ação de crescer. Então muda totalmente a perspectiva do que vai ser feito, né? E não que você não possa lançar a mão de um exercício de recrutamento ali da região, porque às vezes isso até facilita você encaixar aquela sinergia na sequência, mas parar só ali na ostra não dá. É isso.
Então, o vetor de força precisa estar no sentido certo, então empurrar o chão para baixo e se sustentar para cima, tentando crescer, e o time. Então, numa atividade dinâmica como marcha, corrida, em que o pé passa muito brevemente pelo chão, se não entrar o recrutamento na hora certa, já não sustenta. E essa hora certa é antes do contato. Então, se tocou o pé no chão sem a musculatura estar ativa, já perdeu. Essa musculatura tem que estar ativa pré-contato. Não dá para controlar isso voluntariamente. Peraí, deixa eu recrutar meu músculo 100 milissegundos antes do contato. Mas na sua cabeça, a parte voluntária do seu sistema nervoso pode pensar em não ceder. Chega empurrando o chão para baixo sem ceder a altura, sem requebrar. E até algumas palavras que funcionam muito bem para isso, né? Pensar no firme, pensar no já empurrando, já toca empurrando, né? Algumas coisas que dão esse imediatismo. É isso. É. Enquanto a gente estava falando, eu lembrei de uma paciente que tinha uma queixa de uma tendinopatia que a situação era bem diferente, era para entrar no carro. Acontece. Moto, Moto. já vi. E aí, pô, mas por que entrar no carro? Imagina ali a pessoa abriu a porta, apoia o pé dentro do carro já e lateraliza o quadril para sentar em cima do banco. Então acaba fazendo um valgo de joelho com adução em cadeia cinética fechada ali, né? Enquanto se segura para ir desacelerando esse movimento. Então, bem diferentão. Outro diferentão que eu já peguei era dançando Zouk. Zouk, que é aquela Nem sei o dança. que é. Eu acho que é aquela bem sensual, assim, acho que é isso. E aí ela fala, mas faz parte da dança dessa requebrada. Eu falei, sim, tipo, pode chegar nesse requebrado, nessa amplitude, mas tem que controlar um pouco a velocidade. Então, caso haja uma ação excêntrica da musculatura, aí para quem estiver vendo em casa, eu vou simular aqui com a minha blusa. Ô louco, levanta e mostra aí, pô, você é sensual. Vai afastar os ouvintes. Caso meu braço está fazendo papel de músculo, caso o músculo freie esse movimento, o tendão fica sem carga. Caso isso aconteça de uma forma brusca e no final o músculo dá uma segurada, dá essa chicotada, essa puxada brusca no tendão. Então, a forma dessa paciente dançar era essa requebrada muito brusca que estava doendo. Se ela fizesse na mesma amplitude, mais controlado, não aconteceria. E aí, nesse caso, não precisaria ser firme, poderia ser suave. Suave. Né? Então, requebra suave, sem dar essa requebrada brusca, também ajudaria bastante. Show. Muito bom. Beleza, acho que deu para entender bem o mecanismo. Proposta de, olha só, ligou sozinho. Proposta de tratamento, né? E eu queria complementar só com, assim, a gente falou sobre, né, o caminho tradicional é o de fortalecer essa região de forma muitas vezes inespecífica, sem contexto de atividade. E mais do que isso, né, o fortalecimento ele não vai necessariamente trazer a habilidade, a capacidade necessária para se otimizar o padrão de movimento final que tem relação com a história mesmo da queixa, né? O que vai ter talvez de variação nessa história toda em relação aos fortalecimentos são os protocolos que são ano após ano testados em pesquisa. A hora é o heavy slow que funciona mais, a hora é o isométrico, a hora é o excêntrico. Testamos 4 séries, não, testamos 6 séries. E aí, enfim, esse debate todo em cima de qual que seria o melhor protocolo pensando no tecido, no tendão mesmo, né, para ele ter uma diminuição de sintoma E aí, Rafa, mais qual relevante. que seria o melhor protocolo? Eu acho que são, assim, é sempre interessante a gente estar de olho em quais são os protocolos que, assim, pensando no tendão, são aqueles que geram mais alívio ali, em menor tempo, talvez, para ser orientado, para ser, enfim, não acho que é algo de se jogar fora, mas é isso, é o que a gente comentou. Não é algo que vai resolver a vida do paciente. Se resolver, se diminuir vai ser por um pouco tempo e depois volta, ou se diminuir significativamente, às vezes o paciente fez alteração na exposição, o cara diminuiu o tanto que ele caminhava, diminuiu o tanto que ele corria, porque o mecanismo vai estar lá e certamente esses exercícios não corrigem mecanismo, né? São bem descontextualizados, né? Sim. Você foi bem bonzinho. Eu achei que você ia falar, o melhor é não ter protocolo. Eu tava esperando isso de você. Assim, se você entende um protocolo como parte
como uma parcela do seu tratamento voltado para a melhora do tendão, mas você sabe que você precisa melhorar a função para melhorar o padrão que por si só melhora o tendão, acho que tá tudo bem. Esse é um protocolo que funciona para o tendão especificamente, sabendo que isso não corrige, e não resolve o problema. Acho que se você entender dessa forma, eu não vejo grandes problemas. Com certeza. Né? Enfim, algo mais? Acho que é isso. Eu acho que tem um pouco do... Uma vez que entendeu o que é o mecanismo e como que você intervém nesse mecanismo, idealmente, se você corrige e dá tempo suficiente, o corpo sozinho vai dando o tempo dele de resolver as coisas. Claro que é um idealmente porque você tem muita coisa que pode atrapalhar esse caminho bonito que eu falei. Então a gente tem, é claro, na fisioterapia muito recurso que vem para ajudar e que pode potencializar o processo. Desde coisas que vão ajudar a controlar sintoma mesmo, até coisas que vão ajudar na melhora da qualidade do tecido ali que foi afetado. E aí, do leque de coisas que a gente tem disponível, tem vários assim que têm efeitos muito bons. Então, quando a gente está pensando em controle de sintoma, terapia manual é algo que ajuda bastante. Então, uma liberação miofascial, a gente já teve episódio sobre isso, tem curso que a gente faz com o Lucas Tonicelli, que é sobre o assunto, que é uma técnica ótima de manejo de sintoma. Trata? Não, sozinha não trata. Mas ela vindo no combo ali junto com isso que a gente está falando, pô, uma baita ferramenta e ajuda a dar conforto e às vezes abre uma janela de oportunidade para você conseguir inserir o exercício que realmente é o que vai tirar o paciente daquela situação. Agulhamento a seco funciona bastante nesse controle de dor. Outras técnicas manipulativas, tração de quadril, enfim. Para quem tem essa dor, aquela cotoveladinha. É uma delícia. É uma delícia. Na hora é aquela dor que você fala, nossa, tá doendo pra caramba, mas é a dor gostosa. A perninha chega a tremer. E a hora que termina, fala, nossa, que muito bom isso aqui. Sim. E é legal isso porque se você tá ouvindo e eventualmente você tem, porque esse episódio a gente imagina que vai chegar em quem tem uma tendinopatia, saiba que se você fizer uma soltura aí com rolinho, com bolinha, vai te dar conforto. É um mecanismo legal. Se você fizer... Evita de passar em cima do trocânter, né? Sim. Se você fizer ali algumas ativações da região, né? Então, o próprio exercício de ostra que o Cássio falou, pô, numa fase sintomática em isometria, ajuda bastante a dar conforto e controlar um pouco da dor. Mas aí você não está sendo específico. Mas, pô, já consegue dar uma sobrevida para você saber, pelo menos, manejar um pouco desses sintomas, né? Mas o mais importante seria ir atrás da investigação e entender o que está acontecendo e o que você precisa fazer no seu caso. Né? Legal. Acho que eu queria só pontuar, talvez aqui, não sei se para finalizar, mas o que eu pensei, a maioria das, sei lá, a grande parte das lesões por sobrecarga e tal, você pega para ver os tratamentos envolvem alguma técnica de automanejo, de autocontrole, de sintoma, e aí a terapia manual ela entra realmente muitas vezes como um adicional importante nesse controle. Aí geralmente vem o combo, né? Terapia manual mais exercícios. Exercícios, né? O que a gente vê aí, o pessoal falando que todo e qualquer exercício tá válido. Aí tem até protocolo que testa treinar, sei lá, adutores para ver se melhora a dor lateral no quadril. Algumas coisas até meio... A gente até contesta o fundamento disso, mas o que a gente está propondo aqui é justamente ser específico não só em relação à região que está sendo recrutada, mas a forma que está sendo recrutada, em quais tarefas e, enfim, levando sempre em consideração a história, né? E aonde que a sobrecarga parece acontecer. É isso. É isso? Glaucia, se você ouviu, dá um alô. Dá um alô, comente. Veja se suas dúvidas foram sanadas, se você já sabe um pouco o caminho que deve seguir, né? E se você tem alguma dúvida e quer que a gente aborde aqui no podcast, também fica o gancho, né? Exatamente.
A gente já tem mais um possível tema, né? Que é uma epicondilite lateral, acho que era lateral que ele falou? Não, era tendinite no cotovelo. Tendinite no cotovelo, eu que assumi que era isso. Que talvez possa ser um tema para uma próxima. Né? Muito bom. Quem sabe surge em algum momento essa ideia da gente avaliar o caso de algum ouvinte, né? Cara, é uma possibilidade. A gente vai ter que dar uma filtrada antes e tal. Não estamos no Brasil inteiro, né? Glaucio, se você tá ouvindo, manda pra gente. Essa é uma possibilidade bacana de fazer Né? mesmo. Fechado? Fechou. Fechado. É isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu.